principal ideia da doutrina espírita deve ser o conhecimento, e através deste conhecimento, a conquista da evolução moral e, consequentemente, a evolução espiritual. É isso que diz o mais antigo conjunto de obras escritas que a humanidade tem conhecimento, o ensino secreto de Os Vedas. Assim também diz a doutrina indiana, egípcia, grega, gália e a judaico-cristã. Este véu do conhecimento vem sendo levantado para nós de forma gradativa, de modo a acompanhar nossa capacidade de evolução espiritual. Lembrando que somos espíritos criados puros e ignorantes, e que seguimos uma escala de evolução espiritual ascendente. Jesus referiu esta escala ao citar as diversas moradas existentes. Há muitas moradas na casa de meu Pai. A doutrina espírita vem para levantar um pouco mais deste véu, não modificando o que já foi dito, mas complementando, explicando. A doutrina espírita nos explica que as moradas na casa de meu Pai podem ser classificadas quanto à qualidade de adiantamento de seus habitantes. Ela nos apresenta uma escala que não é absoluta, e sim uma divisão didática que possa nos servir de orientação para compreendermos os nossos caminhos evolutivos. Assim se divide a escala: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiações e provas, onde domina o mal, mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas de luta. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Durante muito tempo temos sido apresentados a um Deus duvidoso, cujas características, ao invés de serem de um ser superior, mais se assemelham às nossas imperfeições humanas. Um Deus que ainda está preso às paixões humanas, como o ciúme ou a ira, ou ainda tantas outras manchas morais puramente humanas. Este Deus para o qual temos sido apresentados tem preferência por determinadas criaturas. Criou punições e penas eternas para aquelas que não obedecem, e a promessa de gozos eternos para aqueles que fazem o que Ele deseja. Segundo Jesus, o Deus que devemos amar é um Deus de uma bondade tamanha que nos foge à compreensão. Este Deus nos concede estas diversas moradas, que não são mais do que escolas, onde possamos desenvolver nosso espírito para o amor verdadeiro. Uma dessas moradas escolas é a Terra. Longe de ser um Deus punitivo, este Deus criou para nós leis, escreveu estas leis em nossa consciência e nos permite desenvolvê-la nestas moradas escolas, a qual fomos designados. Assim, quando contrariamos estas leis divinas, diferente do que aprendemos, devemos compreender agora que Deus não está nos punindo, mas sim que sofremos as consequências por andarmos fora desta lei. A duração destas consequências depende de nós. Somos nós que decidimos a hora de voltar para o caminho e repararmos os equívocos cometidos ao nos distanciarmos da lei. De modo semelhante ocorre quando andamos na observância da lei. Não recebemos nenhuma premiação especial, mas desfrutamos das boas consequências que este caminhar reto nos traz.
Este deve ser nosso objetivo: relembrar estas leis que já estão em nossa consciência e colocá-las em prática. Sendo a lei de Deus perfeita, não é possível que ela sofra mudanças, pois não há o que melhorar no que já é perfeito. As leis que necessitam de reajustes e melhorias são as leis do homem, para que cada vez mais se aproxime das leis de Deus. A Bíblia cristã tem sido alvo de confusões e contradições que estão relacionadas à dificuldade de compreensão das comunidades cristãs sobre o seu conteúdo. Sem raciocinar, grande parte desta comunidade acredita profundamente que todas as leis que lá se encontram se tratam da lei de Deus. Muitas destas leis, porém, se tornam contraditórias com a característica divina de Deus, transformando-o em um ser cheio de imperfeições. Os profetas, homens incumbidos de manter a ordem daquelas antigas comunidades que ainda beiravam a barbárie, não encontravam outra maneira de fazer isso que não fosse através do medo e das punições severas. Isso os obrigou a criar um Deus do qual esse povo deveria temer, deveria obedecer pelo medo. Estes dirigentes se viram obrigados a criar leis severas para moldar aqueles comportamentos, e para que estas leis fossem cumpridas, se fazia necessário que elas viessem de um Deus da guerra, temido e destruidor. A chegada de Jesus veio reestabelecer estas leis, tornando-as compatíveis com a verdadeira lei de Deus. Mas o aprendizado humano se faz de forma lenta, e ainda hoje encontramos homens aprisionados às antigas leis, mesmo que elas não façam mais sentido, em uma sociedade que conseguiu se afastar um pouco dos tempos bárbaros. Grande parte desta confusão também se deve ao fato de o homem ter continuado a utilizar a religião como um meio de poder. Aquelas leis humanas, criadas pelos profetas para conter o povo bárbaro, aos poucos sofreram alterações e adaptações, de acordo com a evolução da sociedade. As leis que nos regem nos dias atuais sofrem e sofrerão alterações para refletir novas evoluções na sociedade. Porém, as leis de Deus, estas não necessitam, nem mesmo têm espaço para adaptações, haja vista sua natureza perfeita, que as tornam eterna e imutável. As leis divinas não se restringem apenas à conduta moral, elas se estendem além desta. O mundo não está solto ao acaso. Todas as coisas estão sob as leis de Deus. Há leis que dirigem as coisas de ordem material e há leis que dirigem as coisas de ordem espiritual. Estas leis podem ter propriedades diferentes relativa ao estado da matéria, ao estado de cada mundo e ao estado de cada um dos espíritos. Portanto, os fenômenos que não compreendemos não se tratam de algo sobrenatural ou milagroso, mas sim de uma propriedade da lei divina que desconhecemos. Quando lembramos, por exemplo, da passagem em que Jesus foi capaz de transformar água em vinho, alguns, ao lerem esta passagem, atribuem o processo ao sobrenatural, ou, como preferem outros, a um milagre. Há ainda aqueles avessos à religião que acreditam que tudo isso não passe de crendices. Porém, hoje, com os avanços da ciência e com a fé raciocinada proposta pela doutrina espírita, nós podemos fazer conclusões confortadoras que nos desviam do pensar equivocado da religião como sendo crendice, ou dos processos que parecem sobrenaturais ou milagreiros, contrários às leis naturais. Ao olharmos a ciência, que ainda pobre em conhecimento, mas que já é capaz de fazer transformações nas matérias,
produzindo novas matérias através de suas manipulações e, em alguns casos, já conseguindo reproduzir partes da natureza. Imaginemos o que não seria capaz de fazer um ser que dominasse em maior grau estas naturezas e estas propriedades da matéria. Sim, Jesus possuía tal conhecimento da intimidade da matéria, que lhe proporcionava a capacidade de fazer transformações inexplicáveis para nós, homens comuns. Inexplicáveis, porém, não místicas ou milagrosas, e sim tão reais como as transformações químicas e físicas que o homem da atualidade aplica sobre a matéria.